Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, já quero fazer aquele pedido de sempre, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, que esse vídeo possa alcançar a galera aí fora no mundo, né? Amém. E que esse vídeo cumpra o propósito, né? E eu quero agradecer os nossos apoiadores, que é a MMS Tecnologia, que está localizada lá em Palhoça. Mas você de todo o Brasil que precisar de alguma coisa para mídia da sua igreja, chama eles lá no Instagram, que tenho certeza que eles vão te atender muito bem e vai servir de bênção para sua igreja. E a Mecânica Box 66, que fica aqui em Chapecó, tem 20% de desconto na mão de obra. Então, você tá com problema no teu carro, leva lá que vai ficar top teu carro. É isso aí, E é isso salve, daí. salve meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E aqui estamos, né? Só queria lembrar vocês que no vídeo anterior, se você ainda não viu, nós fizemos uma pequena apresentação lá no estúdio de Palhoça também. O Júnior e o Marcelo estiveram lá essa semana e foi inaugurado lá. Então a gente vê que o projeto realmente Deus tem botado as suas mãos, né? Tem sido nosso caminho, nosso guia, então isso está se expandindo, né? Que Deus Amém. continue nos abençoando, que abençoe você também, que está nos assistindo, está nos escutando aí mais uma vez. E se você ainda não assistiu o vídeo, assista esse aqui e vai pro outro lá para você compreender um pouco mais, aprender, ver quem são, né, os nossos parceiros lá também, o pastorzão Milton, né, que tá à frente lá do projeto, também vai sair muita coisa boa de lá também. Amém? Amém. E hoje aqui para conversar um pouco conosco, passar um pouco da sua experiência, também contar um pouco do seu testemunho, né? A Samantha ela já é conhecida bastante aqui na região por ministrar louvores e tudo mais, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? Então, Samantha, seja muito bem-vinda aqui, tá? Amém, Muito muito obrigado por obrigada. aceitar esse Obrigada eu, convite, né? por estar aqui, né? A gente sabe que o tempo, né, parece que tá cada vez mais curto, né? E a gente vê a correria e o esforço também do pessoal e a gente reconhece isso e agradece muito por Amém, apoiar, né? Esse projeto. Então seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade amém, aí para falar e ser usada por Deus, amém. Em amém? nome de Jesus, muito Amém. obrigada, né? Eu que sou grata, é uma honra estar aqui. Eu não sei para onde que eu tenho que olhar, ou você tem que Tem olhar. aquela, Ah, tem tá. vários aí. Então, gente, é um prazer, né? Paz aí para todo mundo que vai ver nós. Deus abençoe vocês. O prazer é meu, tá? Que Deus abençoe o projeto de vocês. Assim como vocês reconhecem a nossa dedicação, sem dúvidas, a gente sabe também o quanto às vezes é não um sacrifício, porque para o Senhor é com muito amor, mas é Uhum. difícil, né? É. É difícil. Difícil. Tem dias que a gente não quer, né? Tem dias que olha hoje um frio, tem dias que a gente quer ficar em casa, né? Sim. Que Deus honre vocês, tá? Amém. Deus Amém, abençoe. amém. Samantha, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter acreditado também no nosso projeto, a gente fica feliz por isso. E já vamos começar então. Bora lá. Samantha, conta pra nós como que começou a tua caminhada com Jesus. Cara, então, olha só, é muito longa, né? Mas Pode. eu venho de uma família que não, né, não é um berço cristão. Os meus pais, eles separaram quando eu tinha 1 ano, né? E com 11 anos, e é muito legal que inclusive é a minha irmã que tá aqui, com 11 anos, eu lembro que a gente, com 10 para 11, né, eu comecei a ir numa igreja. E eu lembro, inclusive, que nessa idade, eu tinha uns 10 anos, eu ia na quadrangular, a gente ia visitar. Sim. Não tem problema se também Não, não. eu me Não. batizei lá. E aí, e aí eu lembro, eu não sei se tu vai se lembrar, que eu era pequenininha e eu fui pra frente na oração e eu chorei muito. Chorava muito, muito, muito. E eu só me recordo, olha que interessante, que as menininhas da minha idade chegavam e falavam pra minha irmã, por que ela tá chorando? Sabe? E eu creio que ali, né, ou talvez muito antes disso, mas na minha cabeça, na minha recordação, que ali o Senhor ele já começou a fazer uma obra, né? Uhum. Amém. E aí, então, cresci, infelizmente, com a ausência de um pai, né? Ah, a minha mãe. Aí comecei a ir na quadrangular, cantar, ajudava no louvor. Quando eu tinha 14 anos, aí, né, eu saí de casa e tal. Quando eu tinha 14 anos, vou contar assim bem, né? Sim, Senão a Aham. gente fica até aqui amanhã. Aí quando eu tinha 14 anos, a minha mãe, ela conheceu uma pessoa e optou em morar com essa pessoa. E eu fiquei morando sozinha, bem magrinha, pequenininha, 14 com anos. 14 anos. Todo mundo olha pra mim, parece que eu sou uma menininha, né? Mas a minha história é verdade. As pessoas, inclusive, às vezes, né, esse pré-julgamento. Ahn, mas com 14 anos eu fiquei morando sozinha Uhum. e aí eu senti um vazio enorme em mim. Meu Deus. Né?
eu senti uma tristeza enorme. E eu lembro que eu só queria, no começo, assim, eu achava muito legal, né? Porque a gente é novinha, a gente não tem muita consciência, Sim. então a gente acha que é muito legal. E eu lembro que eu achava que era muito legal, Uhum. vou, né, as amigas Fazer o que vindo eu lá. quiser. Mas aí eu comecei a ficar muito triste, muito sozinha. E aí eu comecei a me envolver com amizades, talvez que, né? Parei de ir na igreja, a pastora insistiu em mim, né? Tenho ela no meu coração, mas eu não tinha tido um encontro com Deus. Uhum. Sim. E aí acabei parando de ir e comecei a tentar suprir esse vazio, essa falta, né? Sempre tive isso, né? A gente, por vezes, quando era novinha, a gente tentava fugir dessa realidade. Mas, por fim. Aí, com 14 anos, eu comecei a usar drogas, né? Comecei a tentar álcool, bebida, essas coisas. Comecei a tentar suprir esse vazio que existia em mim. Eu lembro que eu deitava na cama de noite, assim, e eu, sem querer, começava a cantar um hino, né? Porque eu cantava antes. Só que eu tava sob o uso da droga, né? E aí eu lembro que eu cantava e eu me repreendia. Eu falava, meu Deus, me perdoa, Jesus. Eu tava naquela situação. Sim. E eu deitava e chorava, sabe? Aí eu fui passando o tempo, quando eu tinha uns 16 para 17 anos, fui amadurecendo. Eu lembro que começou a me vir mais consciência das coisas, né? E com 17 anos, eu lembro que o Senhor estava me arrumando para sair. Eu lembro que o Senhor mandou um profeta lá na minha casa. E bateu palma, e falou assim: Olha, moça, não te conheço, mas Deus tem um projeto na tua vida. Nossa. E a partir dali, e falou mais um monte de coisa, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fiquei com medo, não saí. E a partir dali, a minha irmã, que é um canal de Deus, tava indo numa igrejinha lá, comecei a ir com ela. Aí eu lembro que, assim, pra mim, servir ao Senhor era muito, né? Mas eu pensava assim, meu Deus, né? Não posso nem assistir TV. Uhum. Tem que... 10 anos atrás, né? Sim. Pensava, meu Deus. E aí eu lembro que quando eu decidi, então, assim, né, aceitar Jesus, eu só tinha 2 vestidos, olha só. E na minha cabeça, naquela época, eu não podia usar calça. Uhum. E eu fiz isso, e eu não fiz isso pela religião, sabe? Não fiz isso, porque a igreja, não, eu fiz porque eu achava que agradava ao Senhor. E se de fato Deus existia na minha cabeça, eu estava naquela crise de existência. Se Deus existe, então eu quero ver se ele é real. Comecei a orar e buscar como nunca, sabe? E com 17 anos, aí eu lembro que eu, né, aceitei, me reconciliei, né, Uhum. e tive um encontro daí. Aí eu lembro que eu buscava muito. Quando eu me reconciliei, eu parei de usar, né, as drogas. Depois disso, aí eu fui conhecendo a Cristo. Porque aí eu comecei a orar e buscar muito, jejuar muito. Tô falando muito, né? Não, Chama vai. você, mano. Pode Chama falar. Aqui é pra Não. O espaço é pra Só você dá eu falar. falar. Falar mesmo. Viu? Já te cortando então, como que foi essa transição da tua volta pra igreja? Tu conseguiu, tipo, não, larguei e tchau? Ou tu teve um processo. Não, então. Aí eu lembro, eu vim pro Senhor, né? E tá, não posso mais, Uhum. né? Agora só Sim. todos minha vizinhança viu a diferença, Sim. entendeu? Voltei a morar com a mãe, né? Aí até então, né, já tava tudo ok. E eu lembro que depois que eu vim pro Senhor, eu usei 2 vezes. Uhum. E foi aí que eu me apaixonei muito, assim, por Jesus. Porque aí eu dizimava o meu tempo de oração. Eu orava 2 horas e 40 minutos, sabe? Porque eu queria provar Deus, queria ver se ele era real, sabe? Sim. Intensidade. E eu lembro que o Espírito Santo, ele começou a me acolher. E eu sempre falo que quando o Senhor, ele me encontrou, ele não me encontrou como aquele senhor, sabe? Aquele Uhum. senhor que, por que você está fazendo isso? Não, ele me encontrou como um pai. O pai que talvez eu sempre quis, Sim. sabe? E ele me abraçou. E eu lembro que quando eu caí, eu lembro o Espírito Santo assim, bradando no meu coração e falando: Filha, é nesse momento que eu te quero perto de mim. É nesse momento. E eu pensava assim: não, mas eu não posso. E o Senhor não deve querer olhar pra minha cara. Sabe aquele sentimento de Sim. culpa? Sim. Uhum. O Senhor não quer olhar pra minha cara, porque eu fiz o propósito e agora eu falhei. E eu lembro o Espírito Santo bradando no meu coração: Filha, é agora que eu quero você perto de mim. Porque se você ficar perto de mim, eu vou te dar força para você vencer. E aí aconteceu isso 2 vezes. E nessas 2 vezes eu me senti muito acolhida pelo Senhor. O Senhor levantava pessoas, mandava pessoas. Ele mesmo, sabe? Eu tive muitas experiências sobrenaturais com Deus. Eu sempre digo que a pessoa que vem disso,
ela não consegue ter uma vida rasa com o Senhor. Sim. Porque ela precisa sentir a adrenalina. Eu sempre digo que a adrenalina que eu senti no Senhor, eu recebi o Espírito Santo, né? Dom de línguas, foi no monte. Eu lembro que a adrenalina, num propósito de oração da meia-noite às 6. Eu lembro que essa adrenalina que eu senti em Deus, ela foi muito maior do que a adrenalina da cocaína, da maconha, Sim. sabe? Uhum. Então, eu fui suprida em amor. Ele me encontrou, né? E eu me apaixonei por ele. Depois da trajetória, assim, teve momentos difíceis, né? Eu achava que a Sim. igreja era só pessoas maravilhosas. Ixi. Eu achava que era só pessoas que eu tô sozinha, todo mundo vai me Uhum. abraçar. Não foi bem assim, né? Teve É. momentos. E hoje eu tenho certeza que se eu continuo, né, no Senhor, hoje a minha irmã aceitou já Jesus, né? Eu tenho duas irmãs, Uhum. família inteira da minha outra irmã também. O Senhor tem feito a obra, sabe? E se hoje eu estou com Cristo, eu sei que é porque Ele me amou primeiro e Ele me fez ver esse amor, sabe? Sim. Uhum. Ele me permitiu sentir, claro que a vida é feita de escolhas, né? Sim. Eu queria ver se Deus era real, aí eu comecei a estudar tudo isso. Ahn, mas Ele me permitiu, Ele me encontrou, sabe? E porque Ele me amou, eu amei também. Que eu amo. E é isso. Amém. Amém, amém. Não, e é bom escutar isso. Aleluia. Porque realmente, né, hoje o jovem, ele tem, talvez, todos têm o mesmo pensamento, né? E ou você chegar numa igreja, você vai ver todos perfeitos ali, e no momento, talvez, de erro, de escolha errada, né, tu vai chegar com aquele pensamento, não, todo mundo vai me julgar, ninguém vai me querer mais ali, né? Eu acho que é o primeiro pensamento que vai na cabeça de todo jovem, né? E ele muitas vezes não tem força para voltar, né? Não tem Sim. força para continuar, porque uma pessoa vai olhar, talvez a palavra vai confrontar ele, ele acha que é alguma indireta, alguma coisa assim, né? E a gente tem um exemplo, né? Você vindo aqui falando abertamente assim, eu acho bacana, porque tem jovens que passam por isso, né? Uhum. Talvez por outros problemas, mas assim, a consciência dele deve estar, sabe, a mesma coisa ali. Será que eu vou? Será que Deus existe? Será que ele não me esqueceu? O que que eu tô fazendo? Será que eu tô sozinho no mundo, sabe? E as pessoas não conseguem encontrar em Cristo, né? Que eu acho que a palavra é isso, se encontrar em Cristo, né? Se encontrar Uhum. ali no reino, ser útil ao reino. E muitas pessoas vão com coisas vãs, querendo coisas terrenas ou coisas passageiras e não firmam, né? Então, e você veio com esse propósito de oração, esse propósito de busca, de intensidade. Eu acho que falta É, muitas pessoas, né? Tipo, é, realmente essa busca, assim, sabe? é que é o que eu penso, né? Eu sempre falo assim, cara, a vida é tua e ela passa muito rápido. Você tá Uhum. entendendo? E o que eu percebo muito hoje na nossa juventude, inclusive em mim, é que a gente, infelizmente, isso também com a informação, o acesso, né? Sim, O acesso à informação, à vida dos outros. O que eu percebo muito é é muito olhar. Por exemplo, eu sim, vou na sim. igreja e aí eu olho a pessoa do meu lado e eu vejo que ela tem uma vida. Uhum. Cara, olha os pais dela. Quem que sou eu? Olha, você entende Sim, isso? sim, E eu ministro, eu tenho ministrado, inclusive, muito sobre isso, sobre comparação, sabe? Porque e isso está muito linkado à identidade, né? sim. Porque eu também fiz isso, né? De se comparar. E aí eu me lembro muito do povo de Israel. Vocês lembram quando o povo de Israel, ele, ele pede para o Senhor um rei? E ele fala, para o Senhor não, para o profeta. Eles chegam para o profeta Samuel e falam, olha, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Porque nós olhamos todos os outros povos, tem um rei, nós não. Aí eu vejo assim, o povo de Israel, sendo que Deus era o rei deles, e eles jogando no lixo Sim. o que Deus queria para eles por Uhum. se comparar a outros povos. E eu vejo muito as pessoas fazendo isso, pegando o que Deus tem para elas único e querendo jogar numa lata de lixo para Sim. viver aquilo que outra pessoa está Sim. vivendo. E eu, por comparação, eu também já, entendeu? Ai, mas eu canto, eu sou muito doida para cantar. Entendeu? Eu paro e do nada eu desço, ou não sei. Sim. E aí eu comecei, e aí as pessoas, ou até também outra questão, o que é, tipo assim, ministério, o que é adoração? Uhum. Quando a gente sobe no púlpito, eu não acredito, tá?
E é uma coisa que o Senhor tem moldado dentro de mim e eu ainda estou me entendendo. Mas eu não penso que existem, eu acho que fases, mas eu não penso que a gente vai subir num púlpito apenas para levar a igreja a um nível da adoração. Porque daí entra muito naquela situação assim, nós temos que cantar um hino, tipo, totalmente cristocêntrico. Vocês entendem? Eu não posso cantar assim, mas eu quero moldar você. Como se fosse, né? Uhum. Porque senão não é cristocêntrico. Só que o que acontece? A gente às vezes chega em igrejas que estão totalmente feridas. Uhum. Não tem como eu chegar lá querendo levar eles a um nível de adoração que eles vão entender, tipo, distante de ti, Senhor. Que eles vão entender isso, porque eles, na verdade, tudo que eles precisam agora é de alguém que fale assim: eu tô contigo, filho. Sim. Tô cuidando de tudo, né? Então, e eu me peguei muito nisso, porque eu comecei, assim, querer fugir daquilo que o Senhor tinha pra mim, justamente por me comparar. Não, porque eu não posso cantar esse hino, eu tenho que cantar hino, sabe? Sim. E aí a comparação, por vezes, faz isso. Tenta pegar aquilo que o Senhor é único, cara. Sim. É o único que o Senhor depositou sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas aí a gente olha fulano, ciclano. Mas ele... Aí a gente tenta, sabe? Fugir Uhum. daquilo que Deus tem pra nós. Eu vejo muito isso na nossa atualidade. E é É, algo a que é gente difícil de conversou vencer, né? nessa questão de louvor e adoração. A gente tem pessoas que a gente conhece, né? Tem o Eric, que nos ajuda aqui também, Uhum. a Jenny Kelly. E você, agora você falou, né? Algo que a gente realmente, que vocês, assim, nesse nível de adoração, de intimidade, a gente sente isso. Porque o Eric também, ele frisou muito, falou, cara, se tiver uma pessoa adorando lá, eu vou na vibe daquela pessoa. Que realmente ela tá quebrantada, ela tá querendo mais, então eu vou na vibe dela. E vocês conseguem entender o que tá acontecendo no culto. Sabe? Vocês se deixam levar pelo Espírito Santo. Às vezes, creio que já aconteceu contigo de você preparar talvez um hino e chegar lá, não é esse. Uhum. Vai em outro, porque vocês são sensíveis ao Espírito Santo. E muitas vezes o que falta nas igrejas é isso. Talvez todo aquele preparo, toda aquela equipe, todo aquele ensaio, não, vamos cantar esse aqui porque todo mundo tá cantando, Uhum. porque esse aqui é bonito, esse aqui... E as pessoas acabam esquecendo o que realmente é uma adoração, do Uhum. que realmente é o louvor. A gente fala muito isso com o Tuta também, que o Tuta é meu, né, o cara de música aí, e ele falou muito que falta muito na igreja hoje é isso, né? Que nem você falou, acho que as pessoas elas têm que estar preparadas sim para um confronto, né, da palavra, de um louvor, mas também a pessoa que está ministrando tanto louvor ou palavra, ela tem que Sensibilidade, estar né? Sensível sensível ao ao que o Senhor ambiente, quer. que vai mudar tudo. Não É. tem a adoração, o louvor ali, quando ele é realmente se deixa ser usado por Deus, é outro culto. É Uhum. outra coisa, você sente, você vê pessoas chorando, pessoas abraçando outras ali, sendo ministradas naquele momento, sabe? É aquela resposta de oração, Uhum. mas daí aqueles que estão à frente também, você tem que estar sensível, tem Sim. que saber o que o Espírito Santo quer, aonde que ele quer tocar, com quem ele quer falar, né? Nem sempre é assim, né? A gente tem os nossos gigantes, né? Sim, Então a gente mas é principalmente a gente entender que a gente não tem que estar preocupado com o que as pessoas sim. precisam ou Uhum. querem. Essa sensibilidade de estar preocupado, Senhor, o que o Senhor quer, É. né? Eu fui ministrar num culto, numa igrejinha bem pequenininha, em Cordilheira, eu acho. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer? E o Senhor me direcionou uma palavra sobre Asaf. Asaf, vocês conhecem Asaf? Asaf salmista, Asaf? Muito legal, tá? Salmo 77, 73. Ele começa a se comparar com os ímpios. E aí ele fala, cara, os ímpios prosperam e eu não. Como assim, Senhor? E aí por pouco ele não se desvia, sabe? E eu ministrei sobre isso. E eu sentia muito Deus enquanto eu ministrava. E eu lembro que eu indo para aquela igreja, e eu falei, Deus, eu tô indo lá pelo Senhor, me satisfaça. Que eu também tenho que sair de lá Sim. satisfeita em Cristo. Porque também esse é um ponto, gente. O que acontece hoje? A gente vê muitos ministros, grandes pregadores, infelizmente, se tomando atitudes assim que denigrem o que é ser cristão, Sim. né?
Uhum. E eu penso muito que é porque, e eu não falo isso julgando e nem porque nós Sim. estamos propícios, a palavra diz aquele que está em pé, cuide para não cair. Mas eu percebo, inclusive teve um período do ministério que eu dei uma pausa direcionada pelo Senhor, e eu percebi muito isso, que a gente precisa entender o porquê o Senhor nos criou, sabe? A gente precisa ser satisfeito no Senhor e não se satisfazer com, não querer se satisfazer com o ministério. Sim. Tipo, a gente tem que se satisfazer no Senhor, em fazer a vontade dele, porque eu amo ele. Eu amo ao Senhor e eu vou porque eu vou agradar ele fazendo Sim. isso e agradar ele, pá, vou estar feliz. Você entende? Por mais difícil que seja, né? Porque nem todo dia é assim, entendeu? Sim. Sim. E domingo eu tava assim, domingo, uns 2, 3 domingos atrás, tava indo. Inclusive, bati meu carro, daí agora minha irmã tá, né? Sim, amém. Glória a Deus. Deus sabe de tudo. Tô crendo que ele vai me dar um carro novo, gente. Vocês Aí, ó. creem nisso? Amém. Quando ele me der, eu vou vir testemunhar. Amém. Amém. Bom. E aí, eu tava indo e eu, né, tava naquele dia assim que não queria, assim, né? Sim. Normal. E eu indo e eu falei, Deus, me satisfaça. Que eu chegue lá, sabe, faça a tua vontade, mas que eu saia de lá satisfeita, feliz. E eu lembro que eu fui, eu ministrei sobre isso, sobre a ZAF. Cara, e a igreja, assim, ó, parecia que tava com sono. Né, Fran? Aí eu lembro que no caminho, olha só, eu nem contei isso pra ela, mas no caminho eu falei assim, Deus, me usa também pra alcançar, pra falar com a minha irmã. Porque quem não nos acompanha todos os dias, é mais fácil, né? Sabe, o vaso de casa, não lembro desse ditado, mas é o vaso de casa, não tem honra, não tem milagre, alguma coisa assim. Por quê? Alguma coisa assim. Pesquisa lá. Dá um Google. Aí, eu lembro que eu indo, né, o Senhor me satisfaça, me use pra falar com a minha irmã e tal. E comecei a ministrar sobre isso, mas eu sentia muito Deus na ministração. E eu sabia que o Senhor estava se movendo ali, mas parecia que não aos meus olhos, Sim. né? E aí tá, fluiu. Orei, né? Algumas pessoas vieram e tal. Deus me usou para falar com algumas pessoas. Finalizou o culto. Uma das mulheres que Deus me usou para falar com ela veio e se reconciliou. Olha que incrível. Pra glória do nome de Jesus, tá, gente? Aí, depois, um outro casal veio e também se reconciliou, sabe? Tipo, a palavra parecia que, pra mim, aos Nada. meus olhos, mas aí depois, cara, eu fiquei tão, né, satisfeita porque eu consegui, parece que fazer o que Deus queria. E aí, no caminho, vindo pra casa, eu brinquei até com a Fran, eu falei assim, tava com sono, né, quase dormiu. E ela, não, parecia até que, como que ela falou? Ela falou assim, parecia que você tava falando pra mim. Eu até baixei minha cabeça e falei, meu Deus, com essa mãe. E daí eu falei, e daí, tipo, dentro de mim, eu, cara, glória a Deus. Deu não, Consegui. capaz, Fran. E daí, tipo, eu não, né? Mas o Senhor, Sim. tipo assim, ó, respondendo e falando. E eu lembro que eu saí daquela igrejinha muito pequenininha, assim, e eu falei, Deus, tipo assim, se for isso, mas eu saí, se for em pequenos templos, a minha vida Uhum. inteira, né? Porque a gente tem aquela, né? Nós, infelizmente, a igreja, a própria igreja coloca em nós, tipo, que para a confirmação do teu ministério é o barulho da igreja, você tá entendendo? Confirmação do teu ministério são Sim. grandes templos, e Uhum. cara, nada a ver. E eu lembro que eu saí de lá e eu falei, pá, Deus, se for isso, eu tô muito feliz, eu saí muito satisfeita, sabe? Porque eu consegui fazer o que ele queria. Tipo, nem teve grande, sabe? Não teve. Mas eu fiquei feliz porque eu consegui. Então é isso, sabe? É nós entendermos que o Senhor, ele não nos criou. Vocês entendem? Vou falar, né, gente? Tô falando. Vai. Fala. Vocês já conseguiram entender? Não vou fazer essa pergunta pra vocês. Mas a maioria das pessoas ainda ficam naquela vibe assim, pá, por que Deus me criou? Sim. Né? E eu fiquei muito nisso. E eu lembro que em momentos, assim, de muita oração, o Senhor, ele, né? Eu fui muito curada, né? Eu fui muito rejeitada. Então, fui muito curada pelo Senhor. Eu super apoio a terapia. Tô cursando psicologia, inclusive. Mas eu, particularmente, fui muito curada pelo Senhor, né? Porque eu até então não tinha muito acesso. Fui muito curada aí nos momentos de oração. Orava desesperada. Por que isso? Por que daquilo? E o Senhor vinha com o bálsamo, sabe? E dos grandes questionamentos, Deus, por que o Senhor me criou?
né? E foi passando, e eu pensava, bah, é pra mim cantar, é pra mim, sabe? Pra mim ser usada, é pra mim ganhar almas. E só que vinha dúvidas e parecia que não era aquilo, até que um dia o Senhor, ele veio ao meu coração e ele começou assim, não, filha, se fosse um dia ouvindo a ministração da Gabriela Rocha, ela falando assim, e se eu perder a minha voz? Uhum. Tá entendendo? Uhum. As pessoas provavelmente não vão mais me querer, elas vão me rejeitar, mas o Senhor não. Sim. Foi alguma coisa assim. E eu lembro que aquilo, eu falei, não, então Deus não me criou pra mim. Sabe, não que ele não queira, Sim. mas isso é uma consequência. Ele me criou e aí o Senhor foi ministrando no meu coração. Senhor, eu te criei porque eu te amei. Porque antes de você ser formada, eu já sabia tudo como você seria. E eu amei você. Então, o Senhor, ele nos criou porque ele nos amou. E isso é por quê? Consequentemente, Adão e Eva também, entendeu? O Senhor já sabia de tudo, o Senhor já sabe. E ele amou esse plano. Ele amou. Então, e consequentemente, qual que é a maior exigência do Senhor ao nosso respeito? Me ame. Sabe? Me ama. Porque se fosse pra cantar, se fosse pra, sei lá, sabe? Se fosse pra. Nós seríamos ferramentas e ferramentas são Exatamente. descartáveis. E nós não somos pro Senhor. Uhum. Mas, tá, só pra concluir aqui, porque senão, né, os irmãos. Não. Porque a Bíblia diz assim, que nós somos criados pra glória do nome do Senhor. Mas o porquê e pra quê é diferente. Pra glória do nome do Senhor, todos glorificam ao Criador. Desde o ateu até o crente. Uhum. Porque ao olharmos para a perfeição de um corpo humano, quem criou isso? Quem que fez as galáxias? Tipo, se nós olhar lá para as galáxias, para o universo, agora inclusive teve uma nova sonda James Webb. Pesquisem depois muito Sim. mais. Você viu? Uhum. Cara, olha para a imagem que pega aquilo. Quem que fez isso? O Senhor já é glorificado nisso. Você Sim. entende? Então nós glorificamos ao Senhor mesmo sem querer. Eu já estou glorificando. Uhum. Então, o porquê hoje, né? Eu entendo, cara, é porque ele me ama. Porque ele me ama. E o principal é eu acessar esse lugar, de entender, me sentir totalmente amada por ele e amar a ele. Consequentemente, se eu amo ele, eu amo o meu irmão. E se eu amo ele, cara, eu amo o meu irmão e eu vejo que o meu irmão não vou querer que ele vá para o inferno. E aí é ativada a Sim. ferramenta que existe dentro de nós. Por exemplo, eu creio que existe uma ferramenta do louvor dentro de mim. Então, quando eu amo, essa ferramenta é ativada. Esse, para mim, tá? Esse é o ciclo correto. Então, eu vou cantar ou eu vou ministrar para que, Senhor, alcança. Sim. Seja adorado através disso, é claro, porque em tudo ele é. Sim. Tudo é para ele. Mas alcança o meu irmão. Isso porque o ministério se resume a almas. Sim. Alcança o meu irmão. Então é consequência. Só que quando a gente não segue esse ciclo e eu começo a executar o ministério antes de ser amada, de ser satisfeita no Senhor, Entendeu que. daqui um pouco eu enjoo. Sim. Daqui um pouco, grandes templos já não faz mais sentido para mim. E aí eu tento me satisfazer traindo. Uhum. Tá entendendo? Cometendo o dinheiro. Sim. E é por isso que a gente vê. Eu creio, tá? Esse é o Sim. meu ponto de vista, claro, né? Por Não, isso que a mas gente vê. mas e realmente esse ponto de vista, que nem você falou, né? Por muito tempo as pessoas elas têm o dom, que nem eu falei, tem dom, tem toda uma estrutura e tudo, só que não tem aquela adoração, não tem aquela verdade. Como você falou, você foi ministrar, né, em uma igreja pequena que muitas pessoas não vão, porque é pequena, porque Lamentável. não dá mídia, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. E hoje, infelizmente, a gente vê isso. A gente vê a diferença de pessoas que cantam para 10 pessoas e quando vão cantar na sede. A gente vê essa diferença, a gente nota. A gente tá lá embaixo, a gente tá ali para adorar também, Uhum. mas a gente vê que o nível de entrega é totalmente diferente. Eu não tô falando só do louvor, tô falando em geral Sim, das sim. pessoas. Até numa simples oração, talvez orar para uma pessoa na rua é uma intensidade, para orar para 1000 pessoas, 300 pessoas, ela se transforma. A gente não vê verdade nisso. Então, a gente gosta sim de ressaltar, e não é para engrandecer vocês, mas eu acho que é a confirmação de Deus, que assim, não, Deus está usando, vocês estão no caminho certo.
A gente gosta de citar pessoas que a gente vê em cima do púlpito para que seja testificado realmente o chamado, sabe? Eu acho que não é a pessoa se achar, não, eu canto, eu não. Cara, tá no caminho certo. Isso é legal a pessoa ficar sabendo. Deus fala, não, tá no caminho, continua, é isso que eu quero. É bom para a pessoa, a fé da pessoa fortalecer, né? Eu acho que não é, eu tô me achando. Não, cara, a pessoa precisa, o ser humano precisa dessa confirmação também, né? Porque realmente muitas vezes eu fui ministrar também em lugares assim que eu parava assim, me dava um calorão vermelhão, todo mundo me olhando, todo mundo quieto. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz aqui? O que que aconteceu? O que que eu falei? A gente fica meio assustado porque não tem uma reação, não tem nada. Eu falo, alguma coisa errada eu fiz, mas aí depois ele vem confirmando com pessoas aqui e ali. O, o nosso canal aqui também é isso, sabe? A gente recebeu uma primeira confirmação, a gente ficou muito feliz, porque uma pessoa que trabalha com o Júnior falou assim, cara, se isso foi feito, e eu repito isso aqui muitas vezes porque é bom, Uhum. sabe? Se esse programa, esse canal foi feito para ganhar uma pessoa, parabéns, vocês conseguiram. Isso aí. Isso aí. Amém. Entendeu? A gente Uhum. não tá aqui para aparecer, a gente não ganha nada, Uhum. tá aqui, mas a gente crê que histórias como a sua, testemunhos, transformação como você passou e outras pessoas passaram aqui, para as pessoas que estão assistindo, é, sabe, animador. Ah, não, tem saída. Eu consigo. Para nós aqui, que estamos desse lado aqui, muitas vezes pessoas sentam ali, contam testemunho, a sua história, e é uma resposta da nossa oração, sabe? Olha Às que vezes legal, né? programas, é que nem você Glória a falou, a gente Deus. vem aqui e fala, hoje. Eu não queria. E tá tudo bem, né? A É. gente é humano, Só que cara. quando a gente senta aqui, Deus começa. Uhum. Entrega, entrega, e a gente Glória a sai daqui e Deus. fala, nossa, eu não poderia, Uhum. não posso ficar sem isso, eu quero mais, eu quero mais. Eu acho que a, é isso que a gente tenta passar e creio que a gente está conseguindo passar, sabe? São histórias, pessoas reais, pessoas que a maioria conhece, sabe que não, realmente tem saída para mim. O mesmo Deus que ela, que os piá, a Samantha serve, eu tô servindo também, então Cara, tem Deus saída faz para mim, milagre. cara. Deus não mudou, entendeu? Deus não mudou. Ele faz milagres, né? E é muito louco quando a gente fala isso, a pessoa vai lá numa igreja pequenininha, não vai, numa grande. E É. daí a gente Deixa fica. quieto, não vou Porque aparecer daí a lá, gente né? fica. Hum, Mas então, daí a gente fica pensando, né? sim, Cara, daí vive. Qual o sentido de viver? Vive pra quê? Você exatamente. entende? Uhum. Tipo assim, cara, tá vivendo pro homem, mas daqui um pouco esse homem não vai, daqui 20 anos, talvez menos, Né? essas pessoas não vão mais estar ali. Exatamente. Quem vai estar ali vai ser você e Deus, e talvez algumas pessoas bem próximas. E daí o que tu fez? Sabe, tu deixou de viver a tua vida. E tudo isso que eu tô falando, gente, eu tive que ser tratada, Sim. entendeu? Porque é difícil a gente vencer esse negócio de, as pessoas vão falar. Sabe, esse Uhum, negócio de, uhum. será que eu tô fazendo certo? É, Difícil a gente vencer esse gigante e começar, não, tô preocupado com o que o Senhor quer. É isso, Deus. Eu lembro que quando eu comecei, essa era a minha maior preocupação, não tava nem aí pros outros. Só que no caminho, a sim, a igreja, né? Uhum. dúvida vem, A elas, né? própria igreja faz isso, cara. Por exemplo, a Samantha cantou, pegou fogo a igreja. Aham. Aí a próxima, Parece cara, que tem que ser. a Samantha, a próxima vez que tu vai, Tem que. tipo, meu Deus, Senhor. Aí tu começa a pegar uma responsabilidade que não é tua. Exatamente. Você entende? Não sou eu que, cara, eu não faço nada. Esse Deus, né? Sim. Uma E, vez fui em um congresso que até já falei aqui. Tava ali os louvor tudo certinho, né? Certinho e tal. Os irmãos tudo quieto, tudo, sabe? E era congresso, assim, né? Aí chegou o pregador lá. Meu Deus. Sabe? Só faltava, nossa, galera pulando e não sei o que lá. E eu vejo assim. Mas isso é presença, talvez? Ou é emoção de ver a pessoa, sabe? Então, às vezes as pessoas, elas fantasiam um negócio na cabeça e acham que Hum. aquilo lá é a presença de Deus, né? uhum, E acham, não, aqui, vamos dar um exemplo, claro, no Gideões. Os Gideões é o mesmo, o culto de quarta-feira, de quinta-feira, é a mesma coisa que os Gideões. Mesma A gente presença. só não entrega a nossa intensidade, né? Aquela uhum. intensidade necessária, A aquele. expectativa, né? A Exatamente. A gente. gente não coloca as expectativas onde tem que ser colocado. Porque as Uhum, expectativas todas têm que ser colocadas em Jesus. sim. Em Deus. Não tem outra coisa a mais, né? E Uhum, eu vejo que muitas vezes acontece isso também, né? E no começo da jornada, da caminhada,
a gente acaba, às vezes, até se perdendo com isso. Uhum. Tal pessoa canta bem e tal. Ah, não, mas eu canto bem, eu sou, ó, quando eu pego o microfone, meu Deus. O... Coisa do diabo. Aham, Coisa do exatamente. diabo, cara. E as coisas É. estão dentro da igreja. Isso é um E, negócio e, meio assustador você até às vê que vezes, né? assim, ó, é a própria igreja. Aham. Só que sem querer, não é culpa da igreja, é algo sem querer. Tipo aquele exemplo. Ah, porque a Samantha vai cantar, vai pegar fogo. Aham. Aí na próxima vez que eu vou, tipo, aí Não chegou espero até mim. nada menos. Aham, tem Exatamente. Aí tu começa a pegar essa Agora nós vamos responsabilidade. pular. Aí sem querer tu se perde. Entendeu? Sim, Sem querer tu tá exatamente. preocupado, mas Senhor, se não acontecer, eles vão falar que eu não sou. Você tá entendendo? Sim. Cara, e daí? E daí que se lasquem. Quem sabe quem Uhum. faz é o Senhor. Cara, quem vai me dar um carro novo é o Senhor. Você tá Sim. entendendo? Quem abre, quem fecha esse Senhor. Eu acho muito legal, ó. Tipo, vocês olharam pra minha história, né? Cara, eu sou um milagre. Uhum. Você tá entendendo? Tipo, olha que legal, eu já cantei em eventos muito legais. Que hoje, tipo assim, eu reconheço, né? Teve uma época que eu não olhava pra que eu, tipo assim, aquilo que você falou. Ah, não olhava porque eu não queria, sabe? Ai, talvez eu vou estar me. Sim. Aí eu também não valorizava. Não, eu acho Uhum. que Aí, tem, eu acho que sabe? tem que. São os Sim. radicais, Sim, né? sim, sim. Aí eu também não Tem que ter valorizo. um meio Pra mim, termo, tanto né? faz, entendeu? Sim. Pra mim não mudava, porque eu usava isso como um bloqueio pra mim, né? Uhum. Só Acho que é que, um medo dessa coisa, não. claro, Achar medo de que deixar. sou eu, de Exatamente. se deixar subir. E aí também tu Mas, bloqueia e começa a não exato, valorizar aquilo que o senhor tá exatamente. fazendo. Exatamente. Que Porque daí loucura, tu né? começa a Ser humano é reconhecer, difícil, mas né? Na porque daí verdade tu é tudo do começa extremo, a né? reconhecer a Extremos. promessa, assim, porque tem uma promessa. Cara, se a tua promessa é louvar, lógico que Deus ele vai te levando a patamar e você vai crescendo. E a gente não reconhece, é aquele medo, né? Cara, não, mas se eu Não reconhece as meu Deus do céu. bênçãos, né? A gente acaba perdendo as bênçãos, assim. Uhum, Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque vão achar, sei lá, o que vão pensar de mim, né? Vão achar que uhum, eu tô me achando aqui, eu achar uhum. que sou. Mas não é, eu acho que é bacana. Tanto a pessoa olhar para a história dela, ver da onde que Deus tirou, reconhecer isso, Valorizar, né? valorizar, Uhum. valorizar sim o chamado que ela tem. Cara, se é chamado Sim, para pregar, sim, meu, dá lugar e desce a lenha. O que as sim. pessoas Bem vão mais, né? pensar é uma Isso aí. igreja que tem 10, desce a Faz o que o lenha. senhor quer, né? Exatamente. Daqui a pouco tu Uhum. tá. É porque a Assembleia tem isso, né? O top é os Gideões. Daqui a pouco tu tá lá nos Sério? Gideões, tá uma loucura. Então, Tem que será que eu sou da cantar, Assembleia? tem que. Não, mas sabe, pregar, tu tem que estar lá. Mas Olha assim, que daqui a pouco tu interessante, tá eu não fazendo o sabia teu disso. natural e Deus ele tá movendo o É o sobrenatural. senhor quem faz. Entendeu? Tipo assim, ó, vocês viram a minha história, né? Cara, aí em eventos que eu cantei, né? Eu vendo quem tava lá, filho do pastor. Ai, é Uhum. fulano, sabe, a família. Aí eu olhava pra mim, cara, é Deus. É. Sim. Quem que falou? Deus, você tá entendendo? Então, e eu vejo Deus ser glorificado nisso. Sim. Uhum. Isso que é incrível, né? É isso que faz valer a Que pena, Deus vai né? soprando o nome, né? A gente não precisa. Só que, tipo, isso é muito legal. A gente, é aquilo que você falou, a gente tem que valorizar. Mas, cara, o que é isso? Você entende? Isso não muda nada na nossa vida. Sim, sim. Claro, muda, mas isso não satisfaz, sabe? Sim, sim. Cara, é Só que Cristo. É porque daí Cristo. conforme tu vai sendo usado e fazendo aquilo que Deus quer, tu vai se satisfazendo também. Fala, não, Fazer o que Deus quer. exatamente. Exatamente. Tá aí o ponto. Fazer o que Não Deus quer. você fazer o que você acha ou Não, que, não, ai, vou eu fui fazer lá, porque. aquela igreja é muito massa, muito grande, Uhum. muita gente. Meu Ah, Deus, pegou fogo. Não Estou vou na feliz. menor agora. Estou feliz porque aconteceu 10 isso, mas pessoas aí não agora. se alegra, né? Sim, tipo, Sim. quando tu chega, tu faz aquilo ali, tu chega e fala, Deus, muito obrigado. Muito É. obrigado por me usar, muito obrigado porque o Senhor usou alguém pra certificar, não, tá no caminho certo, tá ajudando aquela pessoa a outra. E eu acho isso importante, né? Não sei se o meu ponto de vista é errado, não é se vejo vangloriar, mas assim, é importante. É. Eu Eu vejo acho. que, assim, é sim importante. Mas a gente volta lá no início, na questão de que tem muitas pessoas, e até a gente, às vezes, a gente Uhum. se pega, assim, trabalhando muito, fazendo muitas das coisas, assim, que a gente acha que tá certo. Uhum. E a gente, às vezes, não pra pedir, Deus, é isso que tu quer? Uhum. É isso que tu quer, Uhum. sabe? E a gente fica naquele lá, não, não, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer, vamos E fazer. se Deus E, falar, e não Deus quero que tu queria. faça nada? Senta e Exatamente. fica Você quieto. vai, Ó, você vai estar feliz? Você entende? Exatamente. Aconteceu vou isso dar um comigo. exemplo do meu tio que ele contou o testemunho no último vídeo lá.
Ele tava fazendo muita coisa na igreja. Tava trabalhando, fazendo, meu Deus, tava trabalhando muito, assim, muito mesmo. Aí Deus tava falando pra ele, ó, segura aí, segura aí. Uhum. E acabou que quando ele segurou, ele tava com câncer na perna. Então, é um negócio que, assim, a gente O tem Senhor que estar quis muito. livrar, né? Aham, Mas ele não obedeceu. exatamente. É aquela coisa de você se perder no meio do caminho, né? Sim, Porque, sim. porque a gente tem um chamado específico. Sim. Samantha, você foi chamada pra louvar, pra cantar. Aí Uhum. daqui a pouco você começa a se envolver com outra coisa, pega uma liderança aqui, pega uma liderança aqui, começa a Uhum. ministrar outras coisas ali, você acaba se perdendo no meio do caminho. Vivendo para a E obra e eu acho não que para o isso, dono da obra, exatamente. né? Uhum. Então, às Aí, vezes confunde um sim. pouco essa fazer a obra, mas É. o Aí, que aí que a gente realmente. chega que daí, quando tu tá na presença mesmo, quando tá na direção correta, aí sim, as coisas vêm e tu tem que ficar feliz. Tipo, beleza, eu fui em tal igreja, que bom, glória a Deus, eu fui em Uhum. tal igreja, mas não foi por causa de mim. Foi porque Deus me levou lá, foi porque Uhum. Exatamente. Deus... E é isso Sim, daí. para ele, né? Aham. E... Só que a gente tem muito doutrinado esse negócio de tem que fazer, Aham, tem que, não, né? exatamente, é um negócio que... Prova disso, eu perigoso. fui ministrar nessas últimas 2 igrejas que eu fui ministrar. Eu pedi, gente, quem vocês escolhem ser? Se você pudesse escolher, Paulo ou Enoque? Você entende? Cara, a maioria escolhe quem? Paulo. Uhum. Por quê? Porque Paulo fez. Porque Paulo, cara, Paulo abriu não sei quantas igrejas. Paulo foi o cara, olha Paulo. Sim. No Novo Testamento, a maioria quem escreveu foi Paulo. Só que, cara, e o Senhor ministrou isso em mim, tá? A gente fez um jejum lá na igreja de 12 horas, da 1 hora da tarde até 1 hora da manhã, na igreja, sem celular, só em Sim. adoração. Foi muito legal. E naquele dia eu lembro que eu fui falar com Deus, eu tava em oração e foi muito incrível, porque a gente, quando vai falar com Deus, a gente fica falando, 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 né? Ou, claro, escutando ele conversa, mas a gente sempre tá pedindo ou Uhum. falando alguma coisa. E eu lembro que eu falei, Deus, eu só quero estar nesse lugar de amor, sabe? E aí eu me lembrei muito de Enoque, me pegou muito. Cara, Enoque andou 300 anos com Deus. E Deus o tomou para si. Quem que a gente escolhe ser, Paulo ou Enoque? Cara, eu hoje, sinceramente, Enoque. Se eu chegar se no céu hoje, cara, o que tu ficou fazendo com Deus? Me conta! Que massa, você tá entendendo? Mas é isso, às vezes os nossos olhos estão tão preocupados em fazer Uhum. e não preocupados nele, sabe? É ele, cara, é ele que de fato importa. É a gente sentar na nossa cama ou no chão, como, né, a gente ora, nem sempre é de joelho, e tipo assim, pá, Senhor, hoje eu só tô aqui, te amo. Entendeu? Uhum. Amo o Senhor. E aí você sente aquele amor dele, sabe? Cara, como o Senhor é legal comigo. É. Como o Senhor é bom, entendeu? Saber E, tipo, aproveitar o e, processo, né? e Porque a ele, gente tá É, né? preocupado, tem né? que... Claro, a gente tem um fim já determinado. E a gente tá preocupado com aquilo ali. E a gente esquece de viver o processo, sabe? O tempo do processo. Que acho que esse tempo é o mais precioso que a gente tem. Verdade. Você sabe ser moldado, você ser mudado, Sim. sabe aproveitar Uhum. aqueles pequenos instantes com Deus. Às vezes tu tá cansado, tu chega em casa, só senta e E quer sente, ficar, né? E e sente quer, não quer ele. mais nada, não quer, só quer ficar ali. E esses momentos são importantes pra nós, Uhum. né, para se reconectar ali, eu Na acho. verdade, é tudo, né? É o principal. Uhum. É o Sim, é porque principal. eu acho que é muito erro, acho que a gente comete também, eu tava pensando a respeito disso, a gente acha que a nossa fé, ela é algo que a gente vai na igreja, recarrega ela e não precisa mais, sabe? Tu não precisa mais se abastecer. Uhum. Tu vai uma, duas vezes por semana, você já abasteceu a tua fé para um Uhum. mês, É daí tu não vai raso, Já é mais. puxou, né? raso, raso, Raso. raso. Então, E o Senhor tem muito mais, você tem, né? nossa. Ele não mudou, né? Uhum. Aí, tipo, tu pensa, o Deus que abriu o mar hoje. Eu fui numa igreja ministrar, esse tempo atrás, em Erechim. O pastor, e por isso que eu digo que Deus vai me dar um carro. Sim, porque o pastor que tava lá, eu não sabia e tal, fui ministrar, foi muito legal o culto. E chegou o irmão, deu um carro pra ele. Né? Aí toda a igreja começou a chorar, ele começou a chorar. E ele falou assim, ó, eu sabia que Deus ia... eu sabia que Deus ia prover, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. Uhum. Porque Deus. E ele contando, só que eu nem sabia, né? Aí eu comecei a conectar. Aí ele, porque
Deus já fez muito por mim em livrar que não aconteceu nada com a minha família. Aí eu entendi, ele sofreu um acidente e deu perca total no carro. E aí, olha o que Deus faz, cara. Manda um cara ir lá dar um carro pra ele. Entende? Tipo, Deus, ele não mudou. A gente que, tipo, tá tão focado nas ondas do mar, tá tão focado no próprio barco, você tá Sim. entendendo? Que não foca nele, Sim. naquele que manda no barco, no mar inteiro e que, né? E, Verdade, isso daí é um negócio que... Perde o foco. Aham. principalmente quando é dinheiro, né? Uh. Eu nunca tinha vivido Abala. essa experiência, né? Agora eu sou empreendedora. Sim. Misericórdia. Por quê? Então, antes eu nunca tive assim, né? Eu até já cheguei a orar, eu falei, Deus, não me deixe passar por prova financeira, né? O senhor sabe que o meu coração tá em ti, mas eu não quero. Não tô muito afim, né? É. E agora eu percebo, assim, sabe, como é difícil, né? É difícil. A gente, tipo assim, ó, e eu vivo um milagre, gente. Vocês não têm noção de achar correntinha de ouro. Vou contar um rapidinho, posso? Sim, Vai, Hora pode, que com termina. certeza. Não, vai. Não, mas ixi, tem até 5 da manhã. Meu Deus do céu. Viu? Decidi empreender, né? Uhum. Montei a loja. Tipo assim, ó, quando eu vim pro Senhor, eu já pensava assim, o que eu posso fazer que concilie com o ministério? Porque eu acredito em tudo que Deus falou. Deus falou que Sim. vai me... Eu acredito... Aí eu comecei a planejar minha vida com base naquilo que Deus falou. Montei a loja, né? Eu achava que era meu maravilha. Só vender e deu. Só chegar a galera ali, vem, leva as Cara, coisas e... cruel, né? Aí teve um mês ali que faltava muito pra pagar as contas, né? O custo é alto e tal, faltava muito. E faltava, tipo assim, 1 semana e meia pra acabar o mês. né? Isso é Tipo, desesperador. faltava, tipo, uns 15 mil. E faltava 1 semana e meia pra acabar o mês. E daí, comecei a desesperar a orar, né? Senhor que abriu, o Senhor é o provedor e tal. E confiando, né? Mas sofrendo. Uhum. Que a gente sabe que tem que descansar, mas a gente descansa? É. Não, né? E aí, sofrendo. Aí, cara, Deus, assim, eu fiz um eventinho lá. Foi incrível, sabe? Deus prosperou. Quando eu fechei o mês, faltou R$ 1.000. E eu lembro que eu falei, Deus, se der certo, eu vou testemunhar. E faltou R$ 1.000 pra mim pagar todas as contas, né? Daí eu já tava faceira, né? Já tava Mas, R$ 1.000 negativado. O que que é? O que que é? 15 é já ia- fila, né? E aí eu lembro que num domingo, cara, aquela semana eu ministrei bastante, tava muito cansada. E no domingo, meu pai tava de aniversário, aí ele, né, vamos lá na, porque hoje eu tenho contato com meu pai, tá? Quando eu me reconciliei, a gente conversou e tudo mais. E aí, vamos lá na catedral, que ele tava com, né, a namorada dele, que não era daqui, que ela queria conhecer. E eu não queria ir porque eu tava muito cansada, mas eu fiquei com dó, porque, né, era o aniversário dele e Sim. tal. E fui. Daí cheguei lá, vou acelerar. Cheguei lá, e eu tava jejuando muito naquele dia, cara. Tipo, aconteceu 2 vezes de pessoas se endemoniar na rua. Mas eu não posso entrar aqui, que senão a gente fica até amanhã. Mas aí, naquele dia, eu lembro que eu cheguei lá na frente da grutinha que tem ali Sim. atrás, né? E a mulher entrou lá e tal. Daí tinha um cara, um morador de rua, ele tava cheio de corrente e tal. E aí, eu lembro que eu cheguei perto dele, né? E eu olhei pra ele e falei, como que é teu nome? Daí ele falou, mas já senti, né? Senti que era Deus aí e tal. Daí ele falou, meu nome é José. E daí eu falei, José, e comecei a falar. Daí já na hora me lembrei, né? José, identidade. Falei, José, posso orar por você? Daí ele, sim, pode orar. Daí eu pedi como ele tinha chegado aquela. Dei uma conversada com ele, né? Daí eu peguei na mão dele e comecei a falar, Deus, restaura a identidade dele, né? E eu lembro que a hora que, né, cara, eu senti uma opressão enorme. Eu pensei, se esse cara se endemoniar aqui, eu tô lascada, porque, né, não tem Se é como. agarrado, né? Não tem como, tipo, eu não Sim. tenho, né, tem que vigiar. Sim, Daí eu encerrei a oração ali, levantei mais cansada daí, né, do que eu tava. sim. Quando eu tava passando no cantinho da igreja, cara, eu olhei pro tinha um negócio muito brilhante, sabe? Mas eu vou ter que falar um rapidão aqui. E ó, essa correntinha aqui, eu ganhei, olha, Deus usou uma moça pra me dar num retiro. Naquele dia, eu tava um pouco triste, assim, não me sentindo cuidado pelo Senhor por uma situação que aconteceu. E na hora, assim, que eu tava assim, o Senhor chegou
E o Senhor, né, através da menina, a menina chegou e falou, moço, me dá o teu pulso. E ele colocou a correntinha no meu braço e ele falou assim, Deus tá cuidando de você. Aham. E o Senhor, ele me manda eu entregar essa correntinha pra você. E eu vi que ela tava com pesar, assim, sabe? É de ouro. Mas pra dizer que tá cuidando de você e que o Senhor tá preparando uma família, um casamento pra você, sabe? Cara, eu vi muita resposta de oração ali. E ela falou, então sempre que você estiver passando por alguma dificuldade, olha pra correntinha. E aí naquele dia, voltando agora, só pra vocês entenderem. Naquele dia que eu olhei pro chão, que eu levantei, tinha orado pelo cara, olhei pro chão, um negócio brilhando. Aí, me abaixei, peguei a correntinha, cara, mas muito leve, né? Mas na hora eu lembrei do cuidado de Deus, Sim. tá? Aí eu pensei, bah, será que é de ouro isso aqui? Aham. Aí fui, de noite ia ministrar, inclusive a mãe e a Fran tava junto, eu passei meio mal, me xingaram. Você tem que parar, lembra? Lá na universidade, você tem que se cuidar, não sei o quê. Cheguei em casa, peguei a correntinha, comecei a pesquisar, aí tinha tudo pra ser ouro, né? Liguei, durante a semana, fui, né, de atrás de um cara que, né, fui vender a correntinha, era de ouro, adivinha por quanto que eu vendi? 1.200. Olha Sobrou. Cara, olha o que Meu Deus Deus. faz, né? E aí eu vi muito. Então, tipo assim, isso é um dos milagres, né? Todo mês, milagres, sabe? Uhum. Inclusive esse mês, né? Tô esperando. É brincadeira. Então, senhorismo aqui. Tô esperando o milagre. É brincadeira. Mas ele não mudou. Sim. Ele continua o mesmo, né? Isso é incrível. Nós que olhamos, não descansamos. É. Aí hoje eu consigo descansar mais, sabe? Depois disso, tipo, eu vejo que, cara, as coisas tá difícil. Aí eu só oro e falo, amém, Senhor. Sabe, Sim. o Senhor vai Uhum. fazer. Porque a primeira vez é mais difícil, né? Sim. Então hoje eu já tô mais assim, Deus vai prover, Ele sabe. Se Ele não prover, não sei, alguma coisa vai acontecer, Ele tá no controle da minha vida, Sim. né? Essa, mano, qual que foi a maior experiência que tu teve, assim, em cima de um púlpito hoje? Em cima do púlpito. É. Nossa, que interessante. Ela não é. Que interessante essa pergunta. Porque de vida eu saberia te dizer. Deixa eu pensar em cima de um púlpito, a maior experiência. Olha, Deve ter bastante até, né? sim, é que depende, né? Experiência você diz assim, Deus me usando, ou experiência eu como um Senhor. Os dois. É, o que... Olha, Deus me usando, olha como a gente é infantil, né? Isso faz tempo, tá? Uhum. Eu lembro que uma igreja lá que eu fui ministrar, Deus me usou para orar por uma pessoa que tava com câncer. E aí, depois que eu voltei lá na igreja, ela veio, no final do culto, veio testemunhar pra mim que Deus tinha curado ela. Nossa. Aham. E hoje eu me lembro disso e eu acho incrível, sabe? Nó. Mas na época, você acredita que eu nem... Ah, é? Valeu. Moça, faz tempo. Eu nem, tipo assim, eu não lembro de eu agradecer e falar, Deus, que incrível que o Senhor foi em me usar pra curar uma Mas pessoa. algo normal. Entendeu? Isso daí. Aham. Bem infantil, né? E daí, tipo, hoje eu acho que. Hoje eu vejo, nossa, que incrível. Sim, Né? meu Deus, E imagina. hoje eu falo, Deus, me usa, sabe? Eu quero ver. E não, eu quero ver os seus Sim, milagres, sim, sim. sabe? Porque isso nos deixa, parece que mais perto, ver o sobrenatural, É né? isso que eu falei antes. Tu parece que estreita os laços. Não, tá acontecendo. Ele tá usando. Sobrenatural a gente vê, né? Testifica, entende. né? Uhum. Claro, a gente Por é isso ser que- humano, né? Acrescenta a nossa Sim, fé. sim. Acrescenta. E bastante. Bastante, E mas... comigo, eu. Deixa eu pensar. A presença do Senhor, né? Eu sinto o Senhor muito nítido, né? Nem sempre, tá? Nem sempre. Às vezes eu não consigo fluir, depois eu Uhum. fico frustrada. Sério? Sim, às vezes eu não consigo fluir como eu queria. Ah, Por exemplo, bom. às vezes eu não consigo fluir assim, porque eu tenho que sair satisfeita, Sim. entende? Uhum. Não pela igreja, porque já aconteceu de eu ir cantar ou ministrar e a igreja, recebeu, mas eu, Sim, sabe? então... Uhum. Quando você sai, então, tipo, tem vezes que não. Mas, assim, já senti muito a presença de Deus real. Tipo assim, do meu lado, eu tô cantando. E às vezes é normal todo mundo, né? Se sente, parece que a gente tá sozinho, entendeu? Uhum. E aí o Senhor, ele vem, eu já senti real, assim, com o olho fechado. Parece que, sabe? Existe alguém, assim, aqui, um Uhum. peso, né? Deus tá aqui, né? Mas quando eu me reconciliei com o Senhor, eu era bem crédulazinha, sabe?
Eu queria sentir Deus e por isso que eu buscava muito. Mas o Senhor, pra me pegar, assim, eu recebi o Espírito Santo dele no monte. Eu lembro que todo mundo tinha recebido, só eu não. Escorei na árvore e falei, Deus, qual que é o meu problema? Uhum. E aí Você tem veio contra mim. todos os irmãos, assim, ó, com a mão no meu pescoço, nos meus pés, aquele tendel, sabe? E aí, cara, eu lembro que eu comecei a falar em línguas. E eu lembro que na minha cabeça, porque a gente tá consciente, com Deus Sim. sempre consciente, Sim. né? E na minha cabeça eu penso, cara, que loucura, sabe? Aham. E eu ia falar aleluia e saía tudo enrolado. Então, tipo, eu sempre falo que foi muito forçado comigo. E aí depois, Deus assim, né? Porque eu Uhum. era bem. E aí depois, um irmão chegou, olha só como que a gente é. E eu sei que eu não é pontual, não é só eu. Depois o irmão chegou pra mim, vocês já ouviram falar da brasinha, né? Brasinha de fogo que acende no monte. Ah, sim, Tá, sim, sim. sim. Aham. Aham. Depois, e eu também já tinha ouvido falar, né? Depois que eu já tinha falado em línguas e tal, o irmão chegou pra mim e fez assim, né? Eu abri minha mão, aí quando eu olhei aquilo, aí que eu entendi o que era, eu comecei, meu Deus, Deus é real. Que viagem, né? E parece que acrescentou mais ainda, né? Uhum. E eu lembro que uma das coisas que eu pedi pro Senhor, tá? E isso é tudo coisa de louco, tá, gente? Coisa de louco. Tem um amigo meu que ele é médico, que ele fala que ele falou um dia pra mim bem assim, Samantha, se eu conto pro meu colega, ele vai falar que você é esquizofrênica. Vou fazer o quê, né? Então eu Então sou. aí, né? Quem que dá mais feliz? Eu não tô depressiva, né? Né? Não, tô brincando, não tô diminuindo ninguém. E aí, eu lembro que eu fiz um pedido pra Deus, tá? Isso acrescenta a fé de Uhum. vocês, façam isso. Eu falei pra Deus assim, Deus, eu preciso te sentir de uma forma física. E aí eu ia muito no monte, né? E também orava muito em casa, né? Oração é o segredo, gente. Oração, intimidade, conversa, ouvir ele. E eu sempre orei assim, né? Tentando sentir Deus. E aí o Senhor me presenteou todas as vezes que eu falo de Deus ou que eu sinto que Deus está no ambiente, as minhas mãos começam a aquecer, sabe? Eu sinto. Sim. Uhum. Minha mão parece que começa a Uhum. queimar. Então, e às vezes eu tô tipo assim, ó. Eu fui lá, esses dias lá no negócio lá da alugar um vestido lá e tal, pro casamento da minha irmã. E do nada, assim, ela começou. Aí eu já percebo, assim, alguma coisa que o Senhor quer, Uhum. sabe? Eu já entro em vigilância e aí eu já começo Espírito Santo. E aí, qual que é, sabe? E às vezes ele só quer falar pra mim vigiar mesmo, né? Ou, né? Mas por fim, é muito incrível isso. É muito Que incrível. massa. Isso é um presente de Deus. E, inclusive, agora, né? Eu sinto ele aqui. E isso já vem muita dúvida também. O inimigo lança seta, né? Sim. Uhum. E aí eu pensando, será que não é coisa da minha cabeça? Aí eu, não, é porque tá calor. E aí, tipo, Normal, hoje né? tá frio. Você tá Sim. entendendo? Eu sinto. Então é Deus, né? O Senhor, ele é incrível. E no púlpito, resumindo, então, tipo, é tudo isso. Tudo isso, né? Tem muita coisa, mas se a gente for falar aqui... Vai longe, diga. É. Mas uma coisa pra concluir, né? Esse assunto, uma coisa assim que eu lembro muito nítido no púlpito. O Senhor, ele me curou muito ministrando, né? Eu ministrava muito, teve uma época do meu ministério que eu ministrava muito sobre suicídio. Porque eu já tentei, né? Sim. Eu lembro que eu ministrava muito e quando eu ministrava sobre isso, eu sentia, assim, o Senhor me curando, sabe? O Senhor Uhum. quebrando barreiras em mim, fazendo muitas coisas em mim. Então, isso, quando o tempo que eu vivi disso, né? Quase todas as minhas ministrações eu ministrava isso. Porque realmente é um assunto que tem um tabu enorme, Sim. mas a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, sabe? Sim. E o diabo usa disso, é terrível. Então, isso pra mim, esse período do meu ministério, então, de púlpito, falando do púlpito, foi um período que me marcou muito, sabe? Que eu vi muitas pessoas sendo também curadas e eu também, sabe? Sim. O púlpito, assim, o Senhor ministrando em mim. Então, acho que foi isso. Essa parada do monte, né? Eu nunca fui, cara. Pois é, também nunca fui. Ai, Mas tem que. Faz tempo que eu não vou. Faz muito tempo que eu não vou. pois é, Eu não o sei, pessoal não vai mais também, né? nosso sogro. Hoje em dia não vão mais, né? Não É vão, verdade, não é vão difícil. mais. Mas- Por que agora? É, não. Continua, quem tem um monte aí, comenta aí embaixo, sei Convida. lá, convida. Convida Vamos nós lá. aí. Só me É. falaram assim, vai preparado. Eu falei, tá, Tá bom? vai ter que achar um monte então. Eu acho que tem que cuidar pra ir com pessoas que sabem, Sim, né?
Sim, sim. É que diz que tem, né, que é ser preparado e tudo, o lugar em si, né? Não é só você Uhum. achar um É. e E vai. se você quer viver uma experiência sobrenatural, né? É um lugar legal, sabe? Eu acho que o teu Lugar quarto. legal. Eu acho que o teu quarto é o lugar, Sim. né? Mas é um lugar ali onde, cara, você vai lá no meio do mato. É loucuragem, entendeu? Você vai lá no meio do mato. A gente fez um propósito de 30 dias. Chovendo. E a gente lá. Meu Deus. Cara, é lógico que a gente vai chamar a atenção de Deus. Sim, imagina. Você tá entendendo? Porque é por ele, né? Tipo, ali ninguém te vê. Sim. Aí Tu que não tá, grava né? um stories falando, ai, tô indo pro mundo. Olha aqui, ó. Quer dizer, Brasinha. eu- Ó, Brasinha. Eu, pelo menos, não gravo, né? Se bem que eu já vi. Ah, mas Mas. a galera deve gravar. É certeza que, Ai, ai. certeza que grava. Mas. Chama a atenção de Deus, Chama, né? chama, certeza. Eu acho que provoca algo diferente, é uma experiência que. Na verdade, tudo que a gente faz fora do nosso natural vai chamar atenção, né? Então é algo que a gente quer fazer. A gente quer fazer. Sim, Ah, tipo chama esse essa negócio leve. do jejum. Faça um jejum. Eu não sei Sim. como vocês, né? Eu comecei não faz muito tempo a fazer jejum 24 horas. Né? Porque eu não fazia, gente. Eu Uhum. admito. Tem gente aí que faz muito, eu não, Sim. entendeu? Eu fazia 12 horas aí, um pouco mais. Às vezes começava, tipo, meia-noite e entregava 6 horas da tarde, né? Mas nunca, poucas vezes 24 horas, né? Agora eu tô fazendo mais. E é muito difícil. É difícil. Só que é muito edificante, é muito bom. É um negócio que a gente vê assim. Quando a gente não tá E a fazendo loucuragem, jejum, né? exatamente. A gente não vê que, assim, às vezes tem alguns alimentos, assim, que a gente gosta e a gente não precisa. E a gente come, 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 come. E daí, aí a gente olha o que a Bíblia fala aqui, pra tu não adorar, ter ídolos e tudo mais e tal. Mas às vezes, tipo, tu come o negócio só pelo prazer e tu nem precisa. Sim, Sabe? mas Tu, a tu gente nem faz precisa. muito disso, né? Exatamente. Aí quando tu faz junto, pensa, meu Deus, né? É isso daí. Uhum. A gente realmente sabe, meu, deixar a nossa carne. É muito bom. De É um difícil, né? ano e meio pra cá, eu tô fazendo mais, assim. Agora eu dei uma parada, assim. Antes tava fazendo mais. Até fiz tipo Uhum. o de Daniel. Que eu Nunca quero fiz o de fazer, Daniel, eu deve quero ser legal, fazer, eu né? quero na verdade, assim, ó, eu Tu começou. comecei, só que eu comecei a passar mal. Ah, tá. É Tem que daí cuidado. Aham. já vai outra coisa. É, é, Isso, não, o senhor é, daí não, é que assim, né? Não. Não se o que agrada. acontece? Pra gente fazer o jejum, a gente tem que se preparar, né? Eu vejo Uhum, bastante, tipo, exatamente. do Luciano subirá. Luciano. Uhum, Subirá, meu Deus, é embaçado em jejum, né? uhum. E eu peguei e falei, não, vamos fazer isso daí. Não, peguei, É ó, simples. No dia pro outro, né? Eu vou fiquei começar. acho que umas 2 semanas, fiquei 2 semanas, sem nada, assim. De carne e só água e. Amarelo já. Eu, Não, por e exemplo, eu, não assim, posso ó. fazer, né? E Porque eu eu já não como como carne. muito, entendeu? Daí, tipo, eu vou prejudicar a minha saúde. Não, Sim, daí sim, já sim. não vai. Então, Eu tem agora isso mais tudo. gordinho, acho que eu vou acho conseguir. também, né? Tem mais energia pra queimar. Não, mas diz que se passar dos 3 dias, dá boa. Não sente mais fome. Ah, Mas Credo, chegar nos será? 3. É Não, Não, é Tiago. sério. O de Mas- Daniel, tu disse? Não. O jejum em si. O normal? Mas tem que ter um preparo, né? Tem. Tem que ter Por preparo. exemplo, quando eu faço de 24 horas, por exemplo, vai chegando o período de entregar, começa a me doer muito minha cabeça. E eu acho que é a falta Uhum. do doce, do açúcar, sabia? Diz que começa, eu vi, eu Uhum. me lembro do Subirá também, que no primeiro e no segundo, principalmente no segundo dia, que teu corpo ele vai eliminar toda a substância tóxica, digamos assim, Uhum. carne, açúcar e tudo mais. Então vai começar realmente, diz que a dor de cabeça, enjoo, o cuidado para você levantar, para não dar tontura e desmaiar também. Tipo, tem todo um cuidado assim, mas porque que realmente o corpo começa a eliminar tudo. Então por isso que Uhum. no terceiro dia ele já começa a ficar, teu corpo já Cara, mas é cruel. eliminou tudo, Sim. Pô, mas eliminou tudo, aí tu diz que vai mais de Sim. boa. Eu não sei se eu quero fazer 3 dias. 24 Mas é bom. é que assim, a gente tem que ir de leve, na verdade, né? Sim, Começando ali já. aos pouquinhos, E daí eu acho que vai. tem que ter o preparo. Que Quando a vê, gente é dois já. Ele nutricionista, faz, né? ele ficou Ele- 42 dias. sim. Só que assim, ele faz todo Que um preparo loucura. antes com um Aham. nutricionista. Uhum. E ele faz, claro, ele faz um período longo sem nada. Só que Uhum. depois ele começa a cada 18 horas ele come alguma coisa. Aí ele aumenta, a cada 24 horas ele come alguma coisa. Então ele tem todo um. Mas, é mas embaçado aquele o negócio. jejum ali que eu comentei que nós fizemos na igreja Uhum. foi muito bom.
muito melhor do que os de 24 horas. Sim. Né? Porque a gente ficou esse período. Sim, ali, né? Foi muito especial. Muito. Daí a gente adorou, lemos a palavra, falamos. Eu acho que aí que Oramos tá bastante. Foi o muito segredo bom. é esse, porque eu não lembro quem que eu vi numa pregação que falou, se você tá fazendo jejum, não tá lendo, não tá adorando, não tá buscando, você tá só passando fome. É, Uhum. Ponto. só greve de fome e tchau, né? Entendeu? Será? Sim. Será? É, tipo, Porque porque... de alguma forma, você tá matando a tua carne, né? Você tá Mas machucando. eu tá sei, mas eu digo machucando, assim, mas, tu tipo, tá Acho que não é só tão que... eficaz, né? Talvez assim, tu tá sem comer, mas daí tu fica lá, sentado. Ou fica vou ficar no celular pra Assistindo passar o uma tempo. sim. Deita no sofá e fica. Alimentando a carne do mesmo jeito. Tipo Só assim, de outra né? forma. Aham. o cara fala, então para que você só tá passando fome. Aí, Só um greve de razão. fome, brother. Sim. Samantha, 10:07. Já. Quantas horas que deu, pai? Uma? Uma e pouquinho? Uma e cinco? Olha aí. Vamos Vai mais? fluindo o negócio. Mais umas Você 2 quer horas? contar alguma coisa? Nossa, ela tá ali assim já. Tá escorada quase. Ai, ai. Mas, Tô Samantha, por acho que... vocês, tô por vocês. Se Né, vocês vamos quiserem liberar contar ela. mais alguma coisa, fala mais alguma coisa aí. Quer deixar algum recado pro pessoal aí? Quer mandar um Tá salve? assistindo? Pra Agora vamos galera? pegar ela. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu acho que eu vou falar aquilo que a gente comentou, sabe? Sobre que nós comentamos bastante sobre a comparação. Uhum. Também. Vou, Fica à vou- vontade. vou- Tá lá. A Fica à câmera tá lá. vontade. Meu Deus, que Deus me abençoe. É lá, ó. Lá? É lá. Então, que a gente comentou bastante sobre a comparação. Uma palavra de Deus pro teu coração, pro nosso também, né? Cara, menina maravilhosa, para de desperdiçar algo tão precioso que Deus tem contigo, guri, guria, por conta de você achar que a outra pessoa é melhor ou maior, e aí você se compara e, por vezes, joga no lixo aquilo que é tão precioso que Deus tem só com você por causa disso. E não se esconda, sabe? Não se esconda, não despreze algo tão precioso que Deus tem pra ti por causa disso, sabe? Valorize isso, você é amada, você não tá sozinha, você é amado, cara, você vai conseguir e vai dar tudo certo, e o Senhor não mudou, Ele é o mesmo, e é isso aí, amém? Amém. Amém, Não sei amém. se eu curti muito, não consegui. Calma. Não, mas vai Amém. voltar outras vezes, vai. Sim, Pega vai no voltar outra vez. jeito. A gente pega meio de surpresa. Aham, fala. Pera. É que a gente já Você falou quer pregar? um monte de olho, agora o quê? Samantha, Não, só tudo bem. agradecer mesmo Amém. você aí por ter disponibilizado esse tempo para nós, contado a sua história um pouquinho mais, né? Que eu creio que pessoas vão ser alcançadas através disso, dessa conversa aqui, desse Jesus. testemunho, dessas mensagens aí, né? Resposta que nem eu falei, para mim, pro Júnior provavelmente também, de oração, de dúvidas que a gente fica. Então, as pessoas que vêm aqui, eles são usados por Deus, né? A gente Amém. sabe disso. E a gente ama fazer isso aqui que a gente tá fazendo, né? Eu falei, a gente chega aqui meio assim, já sai renovado, Já sai sai meio faceiro, dolorido. Mas Deus Meu tem Deus. respondido, Deus tem Beleza agora. usado vocês, né, que vêm aqui. Né, e que bom, a gente se sente feliz em ter você aqui conosco e compartilhado assim, um pouco mais da Amém. sua história. Posso deixar outra palavra agora? Pode! Sim, com certeza. Aquela você corta, né? Não. Agora o quê? Depois vocês vão cortar essas coisas, né? Pode ser. Ou não, vocês não A cortam? gente corta. Também não precisa, amém? Não, O pessoal amém, me aqui, ó. conhece, eu sou assim mesmo. Tudo no... Ao vivo, e Ao aqui. vivo, Quem sabe faz ao vivo. Amém, em nome de Jesus. É porque eu senti isso agora, sabe? Amém. Nós falamos também sobre rejeição. E tem uma palavra, né, que eu queria deixar para algumas pessoas, e eu creio em nome de Jesus que vai atingir o coração certo. É que as pessoas, sabe, normalmente elas nos olham nos nossos momentos bons. Porque talvez se elas nos olhassem no nosso momento mais deplorável, elas nos rejeitariam. Sabe, no nosso momento de fraqueza, no momento que a gente se joga no chão e pensa, meu Deus, e chora, e às vezes nem é por tanto, mas a gente é assim, elas nos rejeitariam. E eu sou apaixonada pelo Senhor, porque o Senhor, Ele não é assim. Ele te vê no teu pior momento e Ele não te rejeita. Muito pelo contrário, Ele fala, filho, tem uma mesa para ti
eu tenho roupas para ti, eu tenho alimento para ti, e eu não te deixo sozinho. Então, o Senhor, Ele não te rejeita, ainda que por vezes você se sinta sozinha, sozinho, rejeitado, esquecido, Ele não te rejeita, Ele te aceita e Ele te ama. Amém? Isso. Amém. Amém. Samantha, obrigado por ter vindo. Obrigado por Glória a ter, Deus. como o Breno falou, disponibilizado o seu tempo, de ter aceito o convite já de cara também. Uhum. A gente Amém. fica feliz por isso. Como falei antes, o projeto nasceu aí nos nossos corações e a gente vê que Deus está aprovando, Deus está falando, ó, sigam, vão. E a gente fica feliz por isso. A gente fica muito feliz por isso e obrigado por ter vindo. E a gente Amém. foi cobrado pelas nossas esposas, né? É, Cadê as não, mulheres desse cadê as programa? mulheres? Olha, Cadê as mulheres? não tinha que ter um- Não tem. Ah, vá, velho. Olha aí, ó. Amém. Deixa o desafio. A gente queria também, mas Ah, não. eu quero ver, né? Eu quero ver se elas vêm. Mas seria muito legal, né? Sim, Tipo, não, alguma seria- coisa voltada seria pra legal. mulher, ó. Muito Legal. legal. Tem que colocá-las pra Olha aí. trabalhar, deixa. Aí que Tá tal? chegando aí outubro, né? Eu me Verdade, verdade. Ali, ó. Fazer um especial. Quero ver. Vou- Quero ver. Eu vou cortar esse pedaço e mandar pra elas. Daí. É. Mas é isso aí, eu acho. Mas é isso daí. Ó. A gente quer agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores que têm nos ajudado. Se você quiser apoiar a gente também, tem ali o nosso contato, nosso e-mail. Entre em contato com a gente que a gente vai negociar aí uns R$1.000. Ô, louco. Capaz, não é tudo Não, pra isso. vocês terem ideia, nós tinha um patrocinador que era muito interessante, ele trazia comida pra nós aqui. É, a gente ficava muito feliz por isso. Sim, daí ele vendeu a padaria dele. Vendeu a padaria. Mas, gente, se vocês quiserem patrocinar a gente, quiserem apoiar a gente, entre em contato com a gente. Não é caro assim, pelo amor de Deus. Não é 10% disso. Então, eu quero agradecer a MMS, quero agradecer a Mecânica Box 66, são parceiraços nossos, então se vocês quiserem e precisarem de algum serviço deles, chamem eles, certeza que vai abençoar a vida de vocês. E a gente agradece a vocês que estão assistindo, e se não fosse vocês que estão assistindo, a gente não estaria aqui também, Exatamente. porque a gente tem que chegar numa galera, então certeza que esse vídeo vai chegar, vai falar com pessoas, vai levantar pessoas, vai, enfim, Deus tem muita coisa para fazer através dos vídeos, então a gente fica feliz por isso e é isso daí. Amém. Ah, não, de 1.000 pessoas a gente tem que acertar uma. Né? No, Vai. Pelo menos. mas vai Vai. sim. Amém? Muito obrigado, pessoal, por ficar até aqui conosco. Assista os outros vídeos aí. Não se esquece de se inscrever, de comentar aí com a galera e compartilha aí. Tem Amém? bastante vai coisa ser nova bênção. vindo também, né? Tem muita coisa. Com esse Já estúdio veio novo também, aí né? também já. Vai Vai ajudar. Já vai dar boa, vai dar boa. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, galera.